Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse período de quarentena, trazendo a você uma porção da palavra do Senhor. A palavra de hoje é sobre perigo. Você já passou algum momento de perigo na sua vida? Creio que sim. Quase ninguém passa pela vida sem que tenha vivido um perigo. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir que você possa curtir o nosso vídeo, possa dar um like, se inscrever no nosso canal e também você pode comentar e compartilhar esse vídeo para que o alcance dele seja maior e o próprio YouTube irá dar mais relevância, ao nosso vídeo. Ele vai observar, vai perceber o robô eletrônico lá do YouTube, vai perceber que esse vídeo tem relevância e vai apresentar ele a outras pessoas. Então, se você curtir, comentar, compartilhar, você ajuda a divulgação do trabalho da nossa igreja. Continuando sobre o perigo, nós vemos na Bíblia um momento em que os discípulos de Jesus estavam com ele e passaram por um momento de perigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, nós vamos ver o texto que narra esse momento de perigo. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia de água e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou e fez bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água lhe obedecem? Esse é o momento narrado nas Escrituras, inclusive é narrado em 3 dos 4 evangelhos, o momento em que os discípulos de Jesus viveram um eminente momento de perigo, um iminente momento de perigo. Então, meus irmãos, não é o fato de nós andarmos com Jesus enquanto seus discípulos que nós estamos isentos de viver perigo nas nossas vidas. Se você, observando aí na sua vida, há perigos que são avisados. Às vezes você está num ambiente de uma construção e tem ali uma placa dizendo perigo. Você pode estar numa rodovia e aparecer uma placa avisando que um trecho daquela rodovia é um trecho perigoso. Mas há perigos na vida que eles aparecem sem que nós sejamos avisados. Eles chegam de surpresa. Como foi o caso aqui lido no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 22, que narra esse momento em que os discípulos estiveram vivendo um perigo. Todavia, Jesus estava com eles ali dentro daquela embarcação. Nós não sabemos ao certo o tamanho da embarcação, mas, por certo, era uma embarcação de tamanho que cabia ali tranquilamente aqueles 13 homens, Jesus mais os 12 discípulos, de uma forma confortável, e até Jesus estava dormindo. Mas o mar revolto, a tempestade, os ventos sopraram e assustaram e trouxeram ali aquele momento de perigo, onde trouxeram pavor, medo, espanto ao coração daqueles discípulos de Jesus. O fato de sermos discípulos de Jesus não faz com que nós não tenhamos esses momentos na vida. Momento de medo, momento de pânico, momento de pavor
ainda que estejamos com Jesus. São as coisas que o perigo causam em nós, um iminente perigo. Porque nós ficamos ali o quê? Com medo de morrer. Se nós lermos o Evangelho de Marcos, que conta a mesma história, vai dizer assim, os discípulos dizendo a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, os discípulos estavam tão assombrados que ao acordar Jesus, eles vão perguntar: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? Diante desse perigo, diante desse momento aqui tão perigoso, pode acontecer uma catástrofe. E Jesus, ao acordar, Jesus ali repreende os ventos. Jesus manda aos ventos que se calem, que se acalmem. E ali Jesus surpreende os seus discípulos. Eu quero dizer para você que Jesus nos surpreende. Aqueles discípulos, eles ficaram de boca aberta, ficaram atônitos, ficaram sem saber o que estava acontecendo. Como é que pode? Ele tem esse poder? Que homem é esse? Quem é esse? Aqueles discípulos que andavam lado a lado com Jesus, ombro a ombro, eles ficaram surpresos, surpreendidos pelo poder do Senhor. E assim Jesus faz conosco também até os dias de hoje. Em meio aos perigos da vida, em meio às dificuldades da vida, em meio às tempestades da vida, em meio às catástrofes da vida, aquilo que pode nos destruir, fazer com que nós pereçamos, Jesus, com uma palavra somente, Ele pode dizer: cala-te, acalma-te, pare os ventos, pare a tempestade. E sim, Jesus ali deu uma repreensão aos discípulos, dizendo: vocês não têm fé? E muitas vezes nós nos encontramos nas condições daqueles discípulos. Nós nos encontramos sem fé. Nós nos encontramos com medo. Nós nos encontramos apavorados. Porque há um ser humano em cada um de nós, limitado. Há um ser humano cheio de sentimentos, de emoções que são humanas. Mas a nossa fé também está traduzida no que os discípulos fizeram, em clamar ao Senhor, em buscar ao Senhor, em acordar ao Senhor, em dizer: Senhor, faz alguma coisa por nós. Pai, Tu não te importa que nós pereçamos? Tu não te importa que nós morramos? E Jesus então acorda e entra em ação e muda aquela circunstância, muda aquela história, muda aquela realidade, transforma aquele mar revolto em um momento de calmaria, em um momento de renovo ali para aqueles discípulos. Tudo aquilo que havia sido pânico, pavor, medo, inclusive medo de morrer, diante daquele perigo, veio a se acalmar. Mas eu te digo uma coisa, muito importante. É necessário que Jesus esteja no barco. É necessário que você esteja andando com Jesus. É necessário que você esteja lado a lado com Jesus. É necessário que você esteja ombro a ombro com Jesus. Porque você pode estar num momento de perigo e não ter a quem clamar. Os discípulos tinham ali, Jesus estava perto deles. Eles seguiam Jesus. Aliás, a palavra discípulo significa seguidor. Eles seguiam a Jesus, estavam seguindo o Mestre. Tem muita gente que quer clamar por Jesus, mas não segue Jesus. Não está no mesmo barco que Jesus. Não está no mesmo lugar em que Jesus está.
não está vivendo com Jesus. A minha palavra para hoje para você é: esteja no barco que Jesus está. Para você estar no barco que Jesus está, meu irmão, minha irmã, é necessário que você ande com Ele, que você o busque, que você caminhe com Ele. É necessário que nós tenhamos proximidade dEle para poder dizer assim: mestre, faz alguma coisa por mim. Mestre, acalma esse vento. Mestre, age em meu favor. Por isso, digo para você, ande com Jesus. Vá aonde Ele vai. Entre no barco que Ele está. Caminhe com Ele. Porque nos momentos de perigo, você tem a quem clamar. Você tem a quem buscar. Ainda que Ele diga para você que você tem pouca fé, e isso possa ser uma verdade, como foi ali para os discípulos. Ele repreendeu os discípulos porque tinham pouca fé, mas Ele não deixou de fazer aquele benefício, aquela bondade, aquele favor aos seus discípulos, acalmando tudo, deixando tudo tranquilo, deixando tudo em paz naquele momento, surpreendendo os seus discípulos. Jesus surpreende os seus discípulos. Jesus nos surpreende muitas vezes. Nos momentos de iminente perigo, Jesus, Ele entra em ação em nosso favor. Mas é necessário que nós o sigamos, que nós estejamos onde Ele está, que nós entremos no barco que Ele entra, que nós estejamos seguindo a Ele. Muita gente quer os benefícios de Jesus, os favores de Jesus, mas não quer andar com Jesus. Por isso eu te digo, ande com Jesus. Para você andar com Jesus, é necessário você convidá-lo, é necessário você orar. A Bíblia diz: se com teu coração creres, que Jesus é Senhor, e com tua boca confessar, você estará salvo, você estará com Ele, Ele vai morar com você, Ele vai viver contigo, vai entrar na tua vida, você vai ter a presença dEle com você. Mas é necessário, não só com a boca, mas também com o coração. Confessa com a boca aquilo que está no coração. Você quer Jesus? Quer andar com Jesus? Quer viver com Jesus? Te digo que nos momentos de perigo, Ele estará contigo. Que nos momentos de dificuldade, Ele pode te surpreender de forma extraordinária e tremenda, mas ande com Ele. Não queira só os benefícios de Jesus, sem querer andar com Ele. A Bíblia diz que nós acharemos o Senhor quando o buscarmos de todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração. Não queira somente se beneficiar de um favor, mas queira andar com Jesus. Aqueles discípulos, eles ficaram tão surpreendidos que eles disseram: quem é esse? Que autoridade é essa que ele tem? Que poder é esse? E é assim que Deus quer te surpreender, mostrando a Ele quem Ele é, o seu poder, a sua autoridade, a sua graça, o seu favor, a sua salvação, a sua libertação, a sua cura. Por isso, meu irmão, minha irmã, ande com Jesus. Ele é salvação para a tua vida, diante de iminentes perigos. Que Deus te abençoe poderosamente. Quero orar com você e dizer para você, antes de encerrarmos, que Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o Salvador das nossas vidas. Por isso é a Ele que nós clamamos. Vamos orar? Pai querido, nós clamamos a Ti e Te pedimos que o Senhor venha nos socorrer diante dos perigos. Que o Senhor venha, ó Deus, com a Tua autoridade, com o poder que está em Ti, com todo o poder, porque Tu és o onipotente. Que o Senhor venha, meu Deus, intervir nas nossas vidas diante, ó Deus, dos perigos que se colocam diante de nós, esses perigos que nos pegam de surpresa, esses perigos que muitas vezes,
Ó Pai, nós nem sabemos que vamos passar e nos deparamos com eles de uma forma que nós não esperávamos. Mas Tu és aquele a quem nós clamamos, ainda que com, sim, pouca fé. Tu és aquele a quem nós clamamos, a quem buscamos diante do perigo. Não queremos só, Deus, que Tu sejas o nosso socorro, mas queremos andar contigo, caminhar contigo, ser Teus discípulos como aqueles eram ali seguindo o Mestre. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Pai, que Tu nos surpreendas com Teu poder diante das dificuldades da vida. Que o Senhor, ó Deus, nos faça ficar tão atônitos como aqueles discípulos ficaram, tão surpresos quando o Senhor acalmou a tempestade, acalmou os ventos. Eles ficaram surpresos com tamanha autoridade, que assim nós fiquemos também diante do Teu poder, diante, ó Deus, de uma enfermidade, diante, ó Deus, de uma dificuldade, diante, ó Deus, de uma catástrofe, diante de um problema, diante de uma luta que estamos vivendo, Pai, que o Senhor nos surpreenda com Teu poder, com Teu favor, com a Tua misericórdia, com a Tua ação. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós Te pedimos e nos colocamos aqui na Tua presença, em oração, em nome do Teu Filho. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor seja aquele a quem você recorre diante do iminente perigo, mas que o Senhor seja também aquele que você anda com Ele, aquele que você segue, aquele de quem você é discípulo. Fica na paz, Deus te abençoe, te vejo na próxima porção da Palavra de Deus, no nosso canal, nesse período de quarentena. Deus te abençoe e fica na paz.